Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Inicialmente, quebrando o protocolo, peço licença para permanecer sentado, em razão de uma momentânea problemática de hérnias de disco, com recomendação médica para ter o máximo de repouso. Era uma cidade pequenina, daquelas cidades americanas do centro-oeste, mas era também uma cidade progressista. Ali havia nascido um homem que hoje se havia transformado em um grande maestro. Ele se havia dedicado à música com todo o ardor da sua alma. Agora, no entanto, ele acompanhava uma cantora contralto que deslumbrava o mundo. Estamos por volta da década 1930, 1940. E naquela cidade gentil, a sua família era bastante respeitada. E a sua filhinha de 5 anos, Elizabeth Gladych, estava tentando seguir a tradição familiar. Seu pai era um notável violinista. E por isso mesmo, quase no instinto de acompanhar a geração transata, Elizabeth estava estudando violino também. Naquele momento, ela se preparava para a primeira récita na cidade. Era um encantamento esse período, porque as crianças das várias escolas apresentavam-se socialmente no teatro, que se havia convertido num ponto de encontro de cultura e de sociedade. Elizabeth era uma jovencita vivaz, carinhosa e que sentia muita saudade do pai, que estava fora do seu reduto, acompanhando naquele momento a maior cantora do século. Uma senhora de origem austríaca, que se houvera notabilizado por uma voz ímpar. Toda a Europa e a Nova América lutavam trisnamente para poder ter a sua presença nos palcos e deleitar-se com o encantamento da sua voz. Madame Schumann-Heink era uma pessoa encantadora. E na semana em que Elizabeth ia apresentar-se, recebeu um telegrama. O seu pai anunciava que ia assistir à sua primeira récita e que estaria com ele Madame, como carinhosamente era chamada a senhora Schumann-Heink. E Elizabeth ficou nervosa, porque ia ter no seu auditório modesto essa dama fascinante, diante de quem o mundo se curvava, desde imperadores à classe da plebeia, à classe popular. Foi então uma semana para a menina de ensaios rigorosos, de expectativa. E na tarde da matinê, ela estava ansiosa, porque papai havia chegado pela manhã e madame estava hospedada no melhor hotel da cidade. Bem, não era um grande hotel, mas era o que a cidade tinha de melhor. E se preparou para receber essa cantora lírica que deslumbrava o mundo. À hora do recital, havia um nervoso geral. A cidadezinha apiou-se à porta, superlotou o teatro. E a primeira apresentação era de Elizabeth. Ela estava nervosíssima. A orquestra, também no palco, se encontrava com esse sintoma da ansiedade. E ela apareceu
O pano de boca do teatro se abriu e aquela menina loura de olhos azuis, com o violino delicado nas suas mãos, olhou e lá em cima, numa frisa de honra, estava Madame. Madame era gorda, como exigia o canto da época. A cabeleira estava na tonalidade cinza e ornava aqueles cabelos bem penteados uma tiara de ouro com diamantes e com pedras vermelhas como as gotas de sangue de Jesus crucificado. Vestia-se com uma grande elegância e porque fazia calor, Madame ostentava um leque de plumas suavemente em compasso 2x4. Tudo nela era musical. Então Elizabeth olhou-a e sentiu-se encantada. Não saberia dizer o que aconteceu. Ela quis fazer uma reverência, mas o maestro não compreendeu. Pensou que era o sinal que ia começar e deu abertura com a orquestra na peça. Elizabeth correu e foi uma tragédia. Ninguém sabia quem estava acompanhando quem. Se era o violino que corria atrás da orquestra ou se era a orquestra que se perdeu e estava procurando o violino. Quando terminou, houve algumas palmas. Essas palmas de gentileza e a menina prorrompeu em choro. Correu até o camarim, dobrou-se sobre a mesa e deixou que as lágrimas corressem. Era uma vergonha para a família. Então veio outro candidato. Ela escutou aplauso. Veio o terceiro candidato. E assim, sucessivamente. Por fim, terminou o espetáculo. E era um momento grave. Ela ia enfrentar seu pai, o grande sonhador da música. E ele entra no camarim com Madame. Madame era uma figura fascinante. Os olhos verdes brilhavam como esmeraldas. O rosto bem maquilado parecia uma porcelana. E Madame, volumosa, sabia conduzir o corpo de uma maneira gentil. Então, Elizabeth correu, abraçou o pai pelas pernas e disse: papai, nunca mais eu tocarei violino. Eu me aplico esta penalidade, papai. E o pai severo disse: faz muito bem. Poupar-nos-á de vergonhas no futuro. Madame, no entanto, sorriu, acarinhou o cabelo encaracolado da menina e disse: já que você não vai tocar mais violino, eu quero lhe dar um presente. E voltou-se para o seu chefe e disse: Gleidt, eu quero lhe pedir para que em nossa viagem levemos a menina, para que ela se distraia. Para a pequena Elizabeth, aquilo era um prêmio de alto valor. E a grande verdade é que, no dia seguinte, em um automóvel dos mais modernos, estavam o maestro que regia, Madame sentada ao seu lado, a menina atrás e o mordomo. E então, de vez em quando, naquele momento de clima ameno da madrugada, Madame gorjeava e ela se sentia no reino dos céus. Dormiu num dos motéis do caminho e pela manhã ela foi acordada com alguém batendo a porta. Ela levantou-se, ainda em pijama, e Madame disse: Elizabeth, criança deita-se com as galinhas e acorda com os galos. Não é hora de uma criança estar na cama. Ela ficou envergonhada. Madame estava linda, um grande chapéu, a bengala, o cascão de prata na ponta da bengala que ela cravava no chão. Com o seu porte abundante, prepare-se e vamos passear na floresta. A menina trocou o pijama de dormir, vestiu-se, agasalhou-se e estava agora caminhando por uma vereda úmida, a natureza despertando nos bocejos da noite. E Madame, sorrindo como se fosse uma estrela, de repente, escutou-se uma voz cariciosa, que rompia os murmúrios das onomatopeias da natureza. Madame parou e procurou descobrir em qual árvore estaria aquele canto. E novamente ouviu-se
uma gargalhada numa garganta de prata. Madame disse: Elizabeth, Elizabeth, é um rouxinol. O rouxinol está cantando a calhandra. Tu conheces a história da calhandra? Não, madame. Então vamos tentar vê-la. E pé ante pé, madame aproximou-se de uma árvore vetusta e com os olhos de lince procurou ver a árvore, mas também a avesita pardacenta, que encontrando madame numa provocação, deu uma gargalhada sonora. E madame, para a surpresa do pássaro, prendeu a respiração e também cantou. Emitiu o som articulado da ópera da loucura. A ave não temeu e respondeu com outra gargalhada. Cantava madame, repetia a calhandra. E madame cantava e a calhandra repetia. E eu me deslumbrava, não sabia quem era do céu e quem era o paraíso. De repente, a calhandra pequenina olhou para baixo com zombaria, ergueu as asas e desapareceu. A natureza voltou àqueles sons do despertar. E madame tinha lágrimas nos olhos. Elizabeth, tu não conheces a lenda da calhandra? Não, madame, eu te vou contar. Segurando-a pela mão, foi subindo no aclive. E quando o sol despontava com o leque de plumas douradas, madame disse: foi. Quando Deus terminou de construir o universo, Ele veio visitar a Terra para constatar se tudo estava muito bem. E então Ele viu os córregos cantantes, o vento que bailava, o trovão que aplaudia, os relâmpagos que pareciam bailar. A natureza estava referta de beleza. E Deus foi andando até uma gleba de terra, e ali ele viu o homem, a criatura humana. O homem estava vergado sobre um arado de madeira, e cravava o arado no chão, fazia sulcos para derramar sementes. O sol começava a dardejar, e o homem enxugava o suor com as mãos. Então dobrou-se sobre o arado, e disse: que maldita vida. Deus teve um choque. Como era possível que o rei da criação maldizia a beleza da vida? Então Deus ficou muito triste. Sentou-se na beira de um regato, pegou um punhado de lama e, como qualquer um de nós, quando preocupados, ficamos a modelar. E ele foi modelando. Quando ele olhou, havia modelado um pássaro pequenino, de bico aberto. Ele então disse: tu serás a calhandra. E soprou-lhe o hálito da vida. Aonde houver tristeza, tu levarás alegria. Tu serás a minha voz. Eu vou colocar no teu peito uma flauta de prata, para que o ar atravessando os orifícios demonstre a grandeza do universo. Voa, calhandra. E o pássaro ergueu as asas marrons e chilreou uma cascata de luz. Então o homem do campo olhou em direção à cascata, e a avesita parecia voar em torno dele e cantava. Ele enxugou o suor, cravou o arado no chão e assoviava enquanto a calhandra cantava. Cantava a calhandra, trabalhava o homem. E então Deus achou que agora o universo estava completo. Entendeste? Oh, sim, madame, eu entendi. Quer dizer que Deus colocou a calhandra para que não houvesse tristeza na terra. Exatamente. Mas também Deus me colocou para cantar. Ele disse: vai, Shumanihai, e canta. Deslumbra com a tua voz a humanidade sofrida. Onde houver luto, canta alegria. Onde houver promiscuidade, canta dever. E onde houver beleza, traduz a glória do meu império, que é o universo. E então eu canto.
E Madame ergueu a voz e começou a repetir naquele momento uma das mais belas áreas da música internacional. Então a menina ficou olhando. E quando Madame acabou de cantar, disse: a ti, Deus disse: toca, toca o violino, faz que essas cordas vibrem e modifiquem o coração da criatura humana. Cada um de nós é Kaliandra. A cada um de nós Deus ofereceu um ministério, um dever para que a humanidade seja feliz. Não te esqueças, Elizabeth. Em toda tarefa há desafio. E qualquer desafio não pode constituir motivo para abandonarmos a nossa tarefa. Compreendeste? Então a menina ergueu-se e disse: Madame, então Deus quer que eu seja violinista? Sim, para que enchas o mundo de beleza. Já existe muita tragédia dos sofrimentos humanos, mas o violino veio para acompanhar as vozes celestiais, para chorar nas suas cordas e para imitar os sons variados da natureza. Oh, Madame. A menina pegou-lhe a mão e beijou-a e desceu a clive correndo. O pai se levantava e disse: papai, eu vou voltar a tocar violino, papai. E ele disse: mas Madame olhou para ele e ele silenciou. Ele amava a música e aos músicos. Foi assim que eu me tornei o maior violino vivo da humanidade. Naquela época, o mais nobre violino era Jascha Heifetz, o violinista judeu. Eu era a segunda colocada. Eu cobrava o cachê mais caro da época. Tocava na Europa, tocava nos Estados Unidos, Carnegie Hall, o Center, no coração de Nova York, o Madison Square Garden, os grandes teatros, Albert Hall, o grande teatro da Ópera de Milão. Era famosa. Passaram-se 20 anos. Como 20 anos são rápidos depois que passam. Quando a gente completa aquela idade de 40 anos, meu Deus, antes de completar 40 já tem 50. Porque é muito rápido. Aquele período dos entra, é uma doença que entra na gente. E eu já estava agora com quase 50 anos. Era famosa. O meu nome estava diariamente no The New York Times. Então, eu li que Madame Ernestine Schumann-Heink estava em Nova York. Ela ia apresentar-se no Rockefeller Center. Ia fazer uma apresentação única, porque a história dela era tão rica. Contam que quando ela era jovem e começou a cantar, ela tentou matricular-se no Teatro da Ópera de Viena. E então o diretor olhou para ela e disse assim: a senhora é muito feia para ser cantora. Ela disse: mas não interessa a minha beleza, interessa a minha voz. Sim, respondeu ele. Mas se a sua voz acompanhar um corpo bem delineado, uma cabeça dourada e uma pessoa mais frágil, não tão gorda assim, seu êxito será imediato. Aqui no teatro, a senhora não vai encontrar vaga. Eu vou lhe dar uma sugestão. Compre uma máquina de costuras e vá costurar, porque ninguém nem notará a protuberância do seu busto, nem também a redondeza de sua derrière. Ela ficou colérica. Olhou para ele e disse assim: o senhor irá engolir todas essas palavras. Viajou a Paris, foi estudar canto e se tornou o maior contralto da humanidade em todos os tempos. Ela cobrava $5.000 por um canto à noite, uma récita. E todos os teatros do mundo requisitavam-na. Claro que o de Viena também. E ela disse: não posso. Mas novamente: não posso. Mas a senhora é vienense. Viena deseja ajoelhar-se aos seus pés. Não é preciso. Eu cantarei na Áustria, cantarei em Viena, irei cantar
as deliciosas músicas de Strauss, Bosque de Viena, Danúbio Azul, qualquer uma delas, gratuitamente, com uma condição: o diretor terá que se vestir de mulher, colocar 2 travesseiros na frente e 3 atrás, sentar-se e ficar costurando na máquina, no grande hall do teatro. Porque foi assim que ele me viu. Então eu gostaria que ele vivesse a experiência. E o diretor, que amava a música, aqueceu. No dia da primeira récita, Viena estava esfervilhante. Madame Ernestine Schwanenreich ia cantar Strauss. Mas à porta de entrada, uma máquina de pés, um homem estranho, meio deformado, com o vestido largo, cantarolava embaixo de uma peruca horrorosa, de tranças amareladas, para dar a impressão que era uma garota, mas qual garota de cabelos louros? Então Ernestine passa e ele roda a manivela da máquina e faz para ela aquele canto em a grande escala ascendente e descendente. Madame saúda e vai cantar. Então ela deslumbrou Viena. Nunca cobrou nada para tocar na Áustria. Mas agora ela estava com a fama internacional. E naquele momento ela ia se apresentar no coração de Nova York, que a amava. A guerra, 1939-45, havia começado. E Madame austríaca lamentava Hitler ter invadido o seu país, o país dele também. Porque muitos pensam que Hitler era alemão. Não, não era. Ele era austríaco do Tirol. Então, ela foi cantar uma música de exaltação da sua pátria. Mas Madame já estava um pouco cansada. Já deveria estar com 70 anos. Os cabelos estavam alvos naquele dia. E sobre a cabeça estava uma coroa delicada de rubins. A cabeleira branca e as gemas vermelhas brilhavam ao lusco-fusco das luzes. A orquestra preparou uma peça grandiosa. Madame prendeu a respiração e deu o agudo 2 oitavas acima da voz normal. É um dos grandes desafios da música internacional. Porque naquela volta do grande agudo deveria descer em um golpe para dar a voz bem baixa e harmônica como o despenhadeiro do Tirol. E na hora em que Madame prendeu a respiração, delicada no seu volume, e eu também acompanhando nota por nota, e ela deu o alto e sol, a voz falhou. Ela não perdeu a dignidade. Curvou-se e disse: este é o meu canto de cisne. Nunca mais voltarei ao palco. Na terra em que eu nasci, eu havia me preparado para este momento de conquistar a grande maçã. Curvou-se, o auditório aplaudiu 1 vez, 2 vezes, 10 minutos. Aplaudia e chorava. E Madame também. Ela afastou-se e o espetáculo terminou. Todos saíram do teatro, menos eu. Eu sei o que é ser artista. Eu imaginava a dor que ela estava experimentando. Eu sei o que significa envelhecer na arte, perder o lugar de destaque para alguém que é jovem, mas não tem experiência. O bel canto exige a vida do cantor. Então, eu saí da frisa e fui ao camarim. Eu sabia que Madame estava chorando. O teatro estava vazio. Ali onde se realizava tanta ilusão, tanta beleza, parecia que o fantasma da ópera estava nos corredores. E eu fui pé ante pé. Na porta da estrela, eu empurrei devagar. E Madame estava dobrada sobre a mesa de um espelho veneziano ovalado, chorando como uma criança.
Eu me sentei ao seu lado, no tapete, encostei a minha cabeça na sua coxa gorda e fria. Ela assustou-se e disse: minha filha, o espetáculo já acabou. Já, madame. E madame não vai cantar nunca mais? Não. O meu agente já deu notícia aos jornais. Madame, e a calhanda? A calhanda que Deus colocou na terra para tornar o ser humano feliz. Elizabeth, 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 você é uma das 10 maiores violinistas da humanidade. Sim, madame, porque foi a senhora que me deu o recado de Deus para aprender a tocar. E agora a senhora diz que não vai mais cantar? Não, madame, a calhanda não pode calar. Se a calhanda calar, que será da humanidade, madame? Cante. Se não quiser cantar no Scala de Milão, nem em Carnegie Hall, ou no Teatro Jorge V, ou no Teatro da Ópera de Paris, cante para os miseráveis, para os que não podem pagar, para aqueles que amam as melodias universais, mas são pobres. São pobres. Então madame abriu desmesuradamente os olhos e disse: Elizabeth, Deus está dizendo, canta, Ernestine, canta. E ela saiu correndo, chegou ao telefone e ligou para o jornal de Nova York. Avisem que o cisne voltará a cantar até a sua morte. Foi assim. Tudo muito simples. Passaram-se 8 anos. Eu, Elizabeth Glidit, estou lendo jornais. E na última página, eu vejo uma fotografia. É, madame, ali está um florilégio em homenagem à sua morte. Morreu Ernestine Schumann-Heink. Morreu como viveu, cantando. Ela estava cantando numa praça para 8.000 operários negros. Ainda havia segregação racial nos Estados Unidos. E ela estava cantando, deslumbrando aqueles trabalhadores que se preparavam para a guerra. Quando de repente, ela se lembrou de uma música extraordinária. Ela foi ao camarim, passou tinta negra na pele. E agora ela veio e cantou a música de Old Johnson. A música All Men River. A música do velho rio Mississippi. A música dos escravos que passavam nas gaiolas cantando os espirituais e sensibilizando-se na sua dor da escravidão. E madame cantou. Parecia Al Johnson, o branco que homenageou os negros. De repente ela levou a mão ao peito e tomou. Um infarte fulminante arrebentou a vida de madame. E ela se foi. Eu me recordei da minha infância. Elizabeth, você conhece a lenda da calhandra? Não, madame. Então, como calhandra, eu hei de tocar até morrer. Enquanto preparávamos-nos aqui para as nossas reflexões, veio-me à tela da memória a figura de madame Ernestine Schumann-Heink. E me lembrei de dizer-vos que todos nós somos calhandras de Deus, que a divindade a cada um de nós chamou para que desenhemos ou desenhamos uma obra de merecimento universal. A minha diz, vai e fala a respeito da imortalidade da alma, canta as glórias do Evangelho redivivo,
expõe a palavra da ciência que liberta da ignorância. Leva a esperança àqueles que perderam o ideal de viver. Diz-lhes que todos nós temos uma fatalidade. Esta fatalidade é a glória da imortalidade. A ti, Deus disse, vai e serja, costura, lavra, canta, propõe. A cada um de nós, Deus deu uma tarefa para podermos exercer a benefício da humanidade. Mas alguns mais especiais, Deus disse, tu serás uma ponte entre mim e a humanidade. Tu serás o correio da imortalidade. E surgiu o fenômeno mediúnico na Terra para trazer as belíssimas lições de Deus e da imortalidade a esses trabalhadores humanos que estão cansados de viver. E poderíamos citar uma lenda, a lenda da mediunidade. Enquanto as almas choravam a saudade dos que morreram, e nós observávamos a tristeza que se lhes agasalhava no coração, ouvimos a voz de Deus dizer, fala, balbucia palavras de esperança, diz-lhe que a morte não é a etapa final da vida. A morte é somente uma etapa transitória da imortalidade. O ser atravessa a porta do berço e novamente volta pela porta do túmulo à sua realidade. Mas no além também existe festa, esplendor, glória, beleza. Sê tu uma calhanda da esperança. E apareceram os médiuns que se levantaram aqui, ali, acolhá, mais longe, na dor, no desespero, na obsessão, na santificação, no ministério da caridade para dizer, a vida é bela. E é para ser exercida, ela deve ser vivida intensamente. Nada que nos desanime, nada que nos faça abandonar os ideais de beleza. É claro que nem sempre todos os dias serão róseos. Alguns serão azuis, outros serão plúmbeos, mas sempre haverá sol. Mesmo à noite, enquanto a face da terra está às escuras, o sol está brilhando do outro lado, esperando por nós dentro de algumas horas. E mais do que nunca, a humanidade necessitou da voz imortal, como hoje, quando nós nos encontramos aturdidos ante os fatos existenciais, os desencantos dos relacionamentos afetivos, as dores ultrizes da amargura, do desprezo e do abandono. Cantar a beleza da imortalidade para que o mundo seja muito feliz. E é graças a isso que podemos colocar a lenda da calhandra na doutrina espírita. Quando a terra estava sombria, depois da Revolução Francesa que esmagou os ideais e criou ideais de liberdade para o mundo, Allan Kardec veio dizer que nada se perde. Repetiu Lavoisier, tudo se transforma. A natureza é um hino de beleza, a própria morte é um renascimento. Se nós não víssemos a lagarta que se perde presa e do casulo se esforça, jamais encontraríamos a borboleta. Se nós imaginarmos na estogênese esse trabalho daquele ser delicado que está saindo de uma ânfora que fez para a sua defesa, jamais imaginaríamos que uma borboleta leve e colorida era uma lagarta imunda que rastejava no pó. Assim é a vida. E assim é que todos nós que hoje conhecemos a doutrina dos imortais, deveríamos meditar no sentido da nossa existência. Quantos de nós perguntamos, qual é o objetivo da minha vida? Já atingi uma idade madura, me disse ontem uma jovem na cidade em que estava, já estou com 40 anos, não me casei.
Qual é o meu objetivo? E eu lhe disse, ser feliz. Sem casar? Eu digo, sem casar. Porque não é o casamento que torna a pessoa feliz. É a pessoa feliz que torna o casamento bom. Porque a pessoa amarga, a pessoa séptica, faz do casamento um inferno. Porque ela deseja uma solução que venha dos outros. E a solução é cada um tornar-se melhor. Cada dia, sendo amanhã melhor do que hoje, e lutando contra as suas más inclinações. Então a verdadeira felicidade está na missão que Deus nos destacou para poder enxugar umas lágrimas. Eu me recordo de um momento na história do Brasil em que uma mulher catadora de lixo no Rio de Janeiro abalou o país, porque essa mulher simplesmente, ao catar livros, ao catar lixo, numa favela miserável, retirava pedaços de literatura e a pregava no seu barraco. Ali, ela pôde compreender a necessidade imensa da beleza. E com esses retalhos, um dia, ela os transcreveu e deu a um repórter da antiga revista Veja. Da noite para o dia, ela se tornou uma celebridade. Porque era uma catadora de lixo, mas era uma mulher que tinha um ideal. Ela estava naquela injunção penosa, com toda a honra, com toda a dignidade. Também eu tive a ocasião de conhecer um amigo cujas peças das banheiras, as torneiras, as maçanetas das portas eram todas folheadas a ouro. Eu fui seu hóspede. E quando eu cheguei ao apartamento em que deveria pernoitar, eu vi aquela maçaneta brilhante. As torneiras brilhavam e eu fiquei curioso. Porque a Mansão do Caminho, em Salvador, está numa região de praia. E o salitre come até a gente, quanto mais os metais. E nós andávamos preocupados com encontrar um braço, uma coisa, para limpar. Limpávamos, daí a pouco estava com as manchas do salitre. E eu, ingenuamente, na hora do lanche, perguntei à senhora que me hospedava. Desculpe-me a traqueite. Eu então perguntei-lhe, o que é que a senhora passa na maçaneta? Ela disse, um tecido de veludo. A empregada passa. Eu digo, nossa, e brilha tanto? Ela disse, é. Eu disse, por quê? Ela disse, porque é de ouro. Eu disse, ouro? Falei baixinho. Porque eu só via ouro a 30 quilômetros longe da mina. Ouro 18 quilômetros longe. Ouro que era fabricado. E agora eu estava ali perdido no meio do ouro. Ai, eu tomei um banho de banheira, claro. Abri a água, agarrei na torneira para sentir o calor do ouro, que é frio. E disse assim, não, meu bem, vou botar água quente, você vai ficar douradinho, vai ficar corado. Esta família que era ultramilionária, eu acompanhei a decadência. Até o dia que, sendo seu hóspede, porque eu mantenho os meus amigos em qualquer situação, o meu amigo veio chorando e disse, olha, Edivaldo, hoje nós vamos fazer um jejum judeu. Eu disse, como é o jejum judeu? É fazer de conta que comemos sem comer, porque eu não tenho dinheiro para comprar os pães. Eu digo, não, nós vamos fazer judeu cristão. Faremos o jejum e eu dou o pão. Então resolvemos o problema. Quando eu me lembrei que eu estava trazendo o pão para a casa de meu amigo, cujas torneiras e maçanetas eram de ouro, eu disse a Deus, que calhandra eu devo ser, e que calhandra é meu amigo. Mas ao conversarmos naquela manhã, em que ele chorava sem querer, a testa larga e árabe, o nariz adunco, os olhos abertos e lacrimejantes, ele disse assim, Edivaldo, eu perdi tudo. Num período em que a presidência da República limitou-nos a uma pequena importância para fazer economia. Aqueles mais velhos do que nós devem lembrar-se. Enquanto os senhores ministros fizeram isso, as gargalhadas em um bar, zombando da brasilidade. E muita gente suicidou-se, porque todos os bens foram tomados pela nação. E somente dispunhamos de uma pequena cota para manter compromissos. Muitos industriais se mataram.
pessoas honoráveis. E os levianos irresponsáveis faziam aquilo, não era por uma medida econômica, porque a nossa ministra não tinha a raiz de uma dama de ferro, como aquela da Inglaterra. E meu amigo perdeu tudo, porque estava tudo preso. Mas ele, depois que passou a ventania, eu disse: você é uma calhandra. E você ainda vai cantar. Você ainda vai dizer aos pássaros tristes que é possível cantar a Sinfonia da Vida. Hoje, mais velho do que eu, 95 anos, meu amigo voltou a ter maçanetas de ouro. E nas portas e banheiras, também os metais todos do nobre metal. Porque ele não se deixou vencer pelas vicissitudes. A calhanda não cede nunca. Nós deveríamos tornar-nos calhandas de Deus para que haja beleza na terra. E foi por isso que a divindade mandou a doutrina espírita, quando a terra chorava a ignorância do amor do Evangelho. Não tínhamos o direito de compreender a beleza daquele homem de Nazaré, que modificou a estrutura do planeta apenas com poucas palavras. Um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, quanto eu vos tenho amado. Aquela estrela de primeira grandeza, que desceu do empíreo para corporificar-se na noite pardacenta de uma humanidade infeliz, num dos períodos mais negros da humanidade, quando Tibério César governava Roma, e quando Herodes, o homem mais perverso do século em que nasceu, governava a Palestina, nasce Jesus. E Jesus é essa estrela polar que apresenta o universo de estrelas, redimindo aqueles que choram, os que são humildes, os que têm tendência para a verdade, aqueles que são pobres em espírito, aqueles que são humilhados, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu desejo recordar que eu vim de uma família muito modesta, e a minha família sofreu muitos reveses. No célebre período da quebra da Bolsa de Nova York, 1929, 1931, eu resolvi nascer bem no período difícil. Meu pai, então, era um homem próspero. A nossa família era uma família distinta na cidade em que nós morávamos. Distinta porque meu pai tinha dinheiro. E logo que eu nasci, 1927, ainda tive uma indumentária de renda, de gripir, da Inglaterra, que minha mãe guardou e eu tenho até hoje. Mas em 1929 veio a quebra e meu pai foi reduzido à máxima miséria, porque perdeu tudo. Os bancos tomaram tudo aquilo que o meu pai trabalhou muitos anos. Era um homem idealista, mas ele não teve o menor constrangimento de abandonar uma mansão que tinha 8 quartos para morar numa casa de 3. Transferimos-nos. Eu estava com 4 anos, 1931, e não entendia absolutamente nada. Somente entendia que de repente a comida diminuiu. A comida diminuiu e eu notava que minha mãe, ao invés de comer, tomava café. Eu digo: nossa, mãe era magrinha, era linda. Claro, era minha mãe. Tinha olhos verdes. Claro, eu adoro olhos verdes. E antes de morrer, ainda vou botar lente de contato verde. Nem que seja para ir para o cemitério. E então, quando eu completei 6 anos, porque cada dia a coisa ficava pior, e a mesa ficava menos farta, pegava-se uma abóbora, pegavam-se o inhame e etc. Mas não havia manteiga. Havia banha de porco. Qual é a diferença? A manteiga é da vaca, a banha é do porco. Está tudo em casa. E então, quem se atrevia a querer um pão mais elaborado, banha de porco. E quem se atrevia a ser mais leal, pão seco. Dormido não, inchado de dormir. Pois bem, quando eu contava 6 anos e meio para 7, eu sentava ao lado de minha mãe. Nossa casa era rica de carinho, uma mesa larga,
12 feras, 6 de um lado, 6 do outro, e a ferinha, que era eu era o derradeiro ao lado de minha mãe. E minha mãe então botava a comida, a papa que ela fazia, era a rainha do mingau. Até hoje, quando eu vejo o mingau, eu sinto uma emoção enorme. Digo, eu te conheço. Vá de retro, Satanás. Já chega. E então, minha mãe tomando café, amargo. E ela era esguia. Então eu lhe perguntei, mãe, por que a senhora toma café? Sabe que criança é uma coisa terrível, né? Criança nasceu para constranger os adultos. E então ela me olhou sorrindo assim, para tirar a fome, meu filho. Café tira a fome. Eu disse, ué, e para que a senhora quer que tire a fome? Porque a comida não dá para todos. Então eu deixo de comer para você e seu irmão, que estão em desenvolvimento. Eu estava com 6 anos, meu irmão com 11, possam crescer saudáveis. Eu disse, a senhora não vai morrer à fome? Ela disse, não. O café dá força, a cafeína. E eu me distraio com qualquer coisa também. Eu não entendi, não tinha dimensão da grandeza dessa mulher. Olhei para ela e disse, quando eu crescer também eu vou tomar café. E parece uma fatalidade. Eu sou cafeinômano. Um parênteses, certa feita eu estava numa visita, fui hospedado na casa de uma viúva muito gentil. E ela nos fez um jantar maravilhoso e terminou e eu senti falta do café. Eu prefiro tomar café e não comer, a comer e não tomar café. Então me deu o que nós da Bahia chamamos gastura. É baianês. Me deu aquela gastura de que a comida vai acabar daqui a meia hora. Começou a subdescer. Eu sorri e disse para ela assim, ai, mas eu adoro café. Ela me disse, mas não pode tomar. Eu disse, por que não pode tomar? Porque você é médium. Eu disse, e que tem a ver o café com a mediunidade? Ela disse que médium não pode tomar café, porque o café perturba a mediunidade. Eu disse para ela, disse, não senhora, a minha mediunidade é muito fraca. E os guias me disseram, quanto mais eu tomar café, maior médio eu fico. Ela fez um bullying. E até hoje ela deve estar tomando café. Não sei se desenvolveu a mediunidade. Mas aí, curiosamente, quando eu percebi a grandeza disso de minha mãe, eu jurei a mim mesmo que ninguém nunca passaria fome ao meu lado. Na pior das hipóteses, eu dava café. Ainda há pouco, uma amiga que está em nossa caravana olhou para mim muito sério, Divaldo, que é uma bala? Bom, obrigado. De café. Eu digo, ah, meu Deus, é o Satanás me perseguindo. Mas é que minha mãe era a calhandra de Deus. Deus disse, Ana, tem uma prole longa, 13 filhos, na pobreza, ama-os, dá-te, e os céus se vestirá de luz. E ela doeu, doce, doce. E no momento em que estava desencarnando, ela me disse com os olhos de lágrimas, naqueles haustos de dor, eu vou voltar, meu filho. Eu vou voltar para tomar conta de você. Eu disse, mãe, não volte mais. A senhora sofreu tanto no mundo. Não volte mais. Ela sorriu e como era uma mulher valente, como toda mulher baixinha é terrorista. Ela então disse, eu vou voltar, meu filho, e não discuta com sua mãe na hora da morte. Olha que chantagem. Aí eu calei e vi que ela desencarnou. Eu vi quando Joana de Ângeles tirou-a do vasilhame carnal. Quando começaram a subir os pés, desencarna-se pelas extremidades. Foi subindo, inclinando até o último liame, que é exatamente chamado cordão umbilical, que é da vida cerebral. Não é do chakra umbilical, é do chakra mais nobre que nós temos. Este chakra da comunhão divina. Portanto, eu vi quando desenlaçaram, Dr. Bezerra desenlaçou e ela tremeu. Agora numa outra densidade.
E Joana de Anjos disse: Ana, olhe para o corpo, o corpinho entanguido, magrinho, a cabeça deformada, porque ela teve uma doença rara, acromegalia, o crescimento dos ossos da cabeça. Agradeça. Divaldo não me conta a história de São Francisco. A história é o seguinte: São Francisco estava morrendo e cantando e exigindo do corpo aquilo que o corpo deveria fazer. Então o irmão Leão, que eu chamava de pai, acercou-se e disse: meu pai, eu quero propor-lhe uma coisa. Eu tenho um amigo que tem um jumentinho. Esse jumento tem sido bom para com ele. A vida dele transcorre em torno do jumento. Mas ele é duro com o jumento. Ele castiga, ele maltrata. E agora o jumentinho está para morrer e ele fica exigindo. O que é que eu diria a ele? São Francisco disse: que maltrata o jumentinho, vai chamar. Para eu reclamar, ninguém tem direito de maltratar os animais, muito menos o jumentinho. Frei Leão disse: sois vós, vosso corpinho já não aguenta nada. E o irmão diz: cubra-me de cinzas, bota-me no chão e canta o Laudate. É o seu corpo que é o jumentinho. Então São Francisco abriu desmesuradamente os olhos e disse assim: ó meu jumentinho, que me suportaste por 44 anos, eu te louvo, perdoa-me, meu jumentinho, por ter sido tão duro para contigo. E eu contava isso à minha mãe. Então eu vi uma cena comovedora. Ela se ajoelhou, hábito da antiga religião que professava, e olhando o corpinho que minha irmã estava vestindo, ela disse chorando: perdoa-me, meu jumentinho, se eu fui muito severa contigo. Perdoa-me e dá-me uma outra chance absolutamente lúcida, como estamos agora. Então levantou-se e ela me deu adeus. E os espíritos levaram-na para a vida transcendente. Uma semana depois, eu estava no Paraná, na cidade de Castro. Ela estava com 8 ou 9 dias de desencarnada. E eu falava sobre a imortalidade da alma, com exuberância, com entusiasmo, porque a Calhandra é entusiasta. Quando minha mãe me apareceu a 5 metros, com o vestido que eu lhe dei, com o resultado do meu primeiro salário. O primeiro salário que eu ganhei, comprei um vestido de seda para ela. E mandei fazer um vestido. E ela disse: ai, meu filho, eu vou guardar para o meu velório e a minha morte. E partiu vestida com ele. Ela me apareceu, sorriu e disse: mãe, abriu os olhos. Ela estava de frente. E ela disse: fale, meu filho, diga-lhes que ninguém morre, que a vida é bela, é rica de amor. Diga. Ah, meus amigos, a Calhandra cantou sob inspiração superior como nunca mais cantaria, falando da beleza da eternidade, desse sol de inúmeras luzes que não se apaga nunca, da felicidade de haver cumprido com o dever na terra. E desde aquele dia, 19 de fevereiro de 1972, que ela continua tomando conta do filho, solteiro, isolado, na luta, nas intempéries, nas dificuldades, nos desafios, porque ninguém chega a 91 anos sem pagar um alto preço à vida. Porque viver, o importante não é o período que se vive, é a forma como se vive o período. Vidas há de 30 anos que correspondem a 100. E vidas de 100 anos que não correspondem a nada. Foram vidas amorfas, foram vidas sem sentido, sem lógica, sem objetivo. Então a Calhandra, nestes dias tumultuosos, está em nossos corações, convidando-nos à solidariedade. A missão do Espiritismo não é apenas provar a imortalidade da alma. Até mesmo os espíritos obsessores me dizem: vocês vangloriam-se de fazer-nos a caridade,
de doutrinar-nos, orientar-nos, pois eu tenho algo a dizer. Somos nós, os mortos, que fazemos a caridade a vocês, de adverti-los que a vida continua. Ninguém pode driblar a consciência divina, e cada um vai despertar conforme é, e não consoante gostaria. Então eu fico deslumbrado ante essa lógica, e é por isso que hoje, enquanto pensava rapidamente em nossa comunhão espiritual, veio-me Ernestine Schumann-Reich para dizer que todos temos uma missão, um objetivo. Não existem missões mais importantes. É tão importante o aristocrata como o varredor de rua. Eu aprendi a orar pelos caminhoneiros e pelos varredores de rua. Pelos caminhoneiros, uma vez que eu estava em Curitiba e necessitava de chegar a São Paulo, no dia imediato, e não tive oportunidade, porque não havia voos, não havia ônibus, e então eu pedi a um caminhoneiro se eu poderia vir de boleia, como nós chamamos. E ele disse: e você aguenta? Eu disse: aguento, eu sou jovem. E fizemos a viagem de 370 quilômetros, eu conversando com ele, porque eu não sou de conversar muito. Então, fomos conversando, cheguei a São Paulo, e eu pude ver a trajetória da madrugada vencida para conduzir a carga que me alimenta, o progresso que o nosso país tem nas suas infinitas estradas de milhares de quilômetros. A partir daquele dia, até hoje eu oro pelos caminhoneiros. E depois pelos lixeiros também. Porque um dia Alberto Einstein disse que o lixeiro era a pessoa mais importante da sua vida, porque recolhia os destroços, evitando que epidemias e enfermidades graçassem nas cidades. E eles não tinham nenhum pejo em misturar-se ao pó, à lama, ao pútrido, para defender a nossa saúde, embora ignorando. Daí nós podemos ser calhandras de Deus, não permitir que o mal prolifere em nosso caminho, não deixar que os maus nos ofendam. Se alguém disser algo mal de nós, não aceitemos. Não gastemos nosso tempo com a maledicência, com a fofoca. Não. Só tem valor se nós dermos valor. Muitas pessoas me dizem assim: Divaldo, eu vou lhe confessar uma coisa. Pois não. Eu detestava você. Eu digo: mas que coisa honorável. Por que detestava? Não sei. Eu antipatizava. Não pensem que é ilusão, mais de 10 já me disseram. Eu faço de tudo para ser simples, para ser jovial. Mas eu tenho um passado, eu tenho aqueles que são inamistosos, aqueles que falam mal de mim. Falamos de Deus, quanto mais de um pobre guerreiro. E então eu digo: que bom, agora que eu conheço você, que eu convivo com você, é diferente. E aí intimamente eu digo assim: que bom, melhor que ele não gostasse e constate o contrário, do que tivesse de mim uma ideia falsa, que eu seria um anjo, mas a convivência era um verdadeiro demônio. Daí gostaria de deixar nesta noite aos queridos irmãos de Araraquara, em uma homenagem ao Wallace Rodrigues Leal, o nosso notável trabalhador. O Wallace, que veio substituir Caiba Chutelo em Matão. O Wallace, que escreveu Esquina de Pedra. O Wallace, que sustentava as grávidas, sofridas, com a caravana Lívia Cornélia Lentulus, a esposa de Públio Lentulus. Aquele homem bom, gentil, poeta, artista, que muitas vezes aqui no teatro da cidade apresentou papéis extraordinários. A alma gentil e nobre, que trazia também a sua cruz íntima e se permitiu crucificar no sofrimento até o momento da sua desencarnação em Araras. Fomos amigos, muito amigos. Poeta Washington, o querido amigo, ele então tive a oportunidade de me falar a respeito da poesia inglesa,
dos pais da poesia inglesa, dos amores do antepassado do Chico, de que ele era amigo íntimo. A ele, na condição de Ernestine Schumann Henke, eu dedico esta noite de carinho e de gratidão a todos vós, na pessoa querida de Wallace Rodrigues Leal, tradutor em 5 idiomas: alemão, sueco, francês, espanhol e corretamente o português, porque a nossa vida é um desafio da evolução. Nunca nos arrependamos de um gesto bom, mesmo que advenha algo mal, não importa, mas o gesto foi bom. Sejamos calhandras, não nos preocupemos se não somos famosos. A fama é uma provação terrível, porque nós temos que ser o que os outros pensam e não aquilo que somos. Sejamos simples e puros de coração. E lembremos daquele que desceu dos altiplanos da imortalidade para nos dizer: Sine te pavulus, venire ad me. Ó vós, todos vós que sofreis, vinde a mim. Recebei de mim o fardo que é leve e o jugo que é suave. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então nós poderemos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado, Senhor, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que eu vejo no altar da natureza, pelos olhos meus que fitam a terra, o céu e o mar, que veem as flores de todas as cores e que contemplam o ser amado com uma doce ternura no coração. Mas diante da minha visão, eu quero rogar pelos cegos, aqueles que não têm a possibilidade de enxergar, que estão na multidão, na escuridão, perdidos na solidão. Por eles eu oro. E a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a doce voz melancólica do boiadeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que ilustra, que sensibiliza, que legisla, pela voz que trauteia uma canção. E o teu doce nome pronuncia com imensa emoção, diante da minha faculdade de falar. Eu vejo na terra aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Eu peço por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que nos liberta da amargura, pelas mãos de sinfonias, de poesias, pelas mãos de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão.
Muito obrigado, por fim, pelo meu doce lar. É tão maravilhoso ter um lar, uma mansão, um ninho, uma casa de amor no caminho, um duplex, um bangalô, uma casa, seja o que for, mas que dentro dela exista o amor de pai ou de mãe, de mulher ou de marido, de irmão ou de amigo, a presença de um gato ou de um cão, porque é horrível viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhores.